Oi, gente, sejam muito bem-vindos à nossa série Internato e Residência. Eu sou a Lari e vou estar com vocês numa série de 4 aulas, onde a gente vai abordar como melhor conciliar esses dois mundos, internato e estudos para residência médica. Na primeira aula, a gente vai falar dos principais mitos que são citados durante esse período. Vocês já devem ter ouvido falar. Será que estudar para residência médica impacta a qualidade do internato? Impacta o quanto vocês vão aproveitar do internato e se formar como médico? Fique com a gente que a gente vai falar sobre tudo isso. Bom, vamos começar a nossa primeira aula da série. Eu sou a Lari, eu sou médica pela Univille, que é a faculdade lá de Joinville, Santa Catarina. Atualmente eu sou R3 de dermato na Escola Paulista, que é a Unifesp, e uma das monitoras desse grande time que é a Mentoria Residência. Vou ficar aqui um pouco com vocês para falar dos mitos que eu ouvi falar durante o meu internato e que até me afetaram de uma certa forma, até eu entender que eles não eram verdade e o que eu fiz para conseguir driblar ali realmente eles e fazer com que eu garantisse a minha aprovação na residência médica. Gente, por que o internato é difícil de conciliar os estudos, né? O que faz ele ser tão complicado de conciliar o cronograma de aulas ali para a prova de residência médica? Primeira coisa, a gente sai do clássico ciclo básico, ciclo clínico, que a gente tem ali uma programação de aulas que está tudo enquadradinho na sua agenda e você consegue programar o que você vai fazer antes e depois da aula para um estágio que muitas vezes é variável. É uma rotina nova, a gente muda para a parte prática e isso naturalmente gera um desgaste. A gente fica muito mais cansado durante o internato do que a gente ficava para assistir às aulas passivamente durante a faculdade. Não sei como é que funciona no internato de vocês, mas no meu, toda semana eu mudava de estágio. Então eu tinha uma agenda nova, horários novos, e eu nunca sabia qual era o horário que eu ia sair do hospital. E essa imprevisibilidade me dava muita ansiedade para saber se eu realmente ia conseguir cumprir aquela meta semanal que eu tinha me proposto nos estudos, seja para revisar os conteúdos que eu tinha visto no internato, ou ver os conteúdos novos que eu tinha programado para estudar para a prova de residência. Você também fica ansioso assim? Isso acontece com você? Calma que eu vou te trazer dicas do que eu fiz para melhorar esse período. E óbvio, internato, a gente já fica ansioso que tá chegando perto o final da faculdade, a sua formatura. A gente tem mais cobrança tanto do paciente quanto do preceptor, as provas, uma cobrança pessoal até. E por conta dessa responsabilidade que a gente tem maior nos atendimentos, a gente tem mais contato com o paciente, mais responsabilidade de prescrição, de entender o que está acontecendo, das doenças, das complicações. E isso gera muita ansiedade em todos os alunos. E até uma certa culpa de não estar conseguindo ali estudar e cumprir o que você tinha proposto nesse período do internato. Bom, gente, e quais são os principais mitos que eu ouvi nesse período que eu vivi ali do internato? Primeiro, clássico, não tem como estudar direito durante o internato. As pessoas já largam mão de estudar tudo. Então não tem como estudar direito, não tem como fazer ali o cronograma completo, então eu não vou estudar nada. Não precisa cumprir toda a carga horária ali do cronograma, você consegue ter um direcionamento, mas dá sim, com foco, com organização da sua agenda, poder estudar direito ali, né, e realmente ter uma produtividade nesse período. Será que você realmente precisa de muitas horas livres para conseguir estudar? Ou será que você precisa de um maior direcionamento, maior foco, horas líquidas de estudo que a gente fala dentro da mentoria, né? Que são horas ali realmente sem distrações, direcionada para o que realmente impacta o seu resultado, impacta o seu percentual de acerto, a sua retenção, o seu desempenho durante o internato? Bom, e estudar para residência é tão diferente assim de estudar para o internato? Será que impacta na sua produtividade, o quão bom você é como interno e futuro médico? Muitas vezes eles se complementam e a gente vai explicar aqui também. Será que você precisa aprender todo o conteúdo? A gente tem uma ansiedade no começo do internato. Eu lembro que eu queria saber todas as doenças que eu estava atendendo, que eu ouvi os residentes discutir, queria saber tudo de tudo nos mínimos detalhes. E isso é impossível, gente. A gente tem que saber priorizar, saber ali realmente o que impacta na nossa prática e o que vai cair na prova ali, na questão da prova de residência. Tô cansado demais, o estudo não rende? Bom, se tem uma coisa que eu aprendi foi conseguir administrar ali o meu estudo para conseguir conciliar para o dia que eu tô mais cansada ou o dia que eu tô com mais energia. Saber o que pesa mais, né? Onde você precisa
focar mais o que realmente vai impactar ali, o que é difícil, o que é prevalente, para estudar nos dias que você está com energia e deixar o mais tranquilo, que você tem mais facilidade para os dias cansativos. A metodologia impacta você saber o que priorizar nesse momento, porque vai sim existir dias cansativos, dias que vão sair do seu cronograma, né? Coisas que não estava se esperando acontecer, e você saber administrar isso, saber transitar entre esses dois perfis, muda muito o total da sua entrega. Por último, será que você está atrasado em relação aos outros? Bom, isso é uma coisa que muita gente se compara, né? Se compara com quem tem um internato menos puxado, tem mais períodos livres, e também com as pessoas já formadas que também estão estudando para a prova de residência. Será que porque elas conseguem administrar a sua agenda melhor e ter mais tempos livres, elas vão conseguir ter um rendimento melhor, um percentual maior? A gente vai perceber que, na verdade, o que importa é o quanto você consegue concentrar de produtividade nos poucos momentos que você tem. E que o internato, na verdade, pode ser uma grande ferramenta de otimizar a sua retenção. Eu vou te explicar como. E aqui eu trouxe as verdades que eu usei e que facilitam, né, o seu aprendizado nesse período. O fato de estudar direito, gente, na verdade, é uma grande falta de organização. A partir do momento que você domina o que é prioridade, o que você precisa estudar do internato, o que puxar para o estudo para a prova de residência, você consegue seguir ali uma disciplina, né? Ter realmente uma constante de estudo para entregar o seu melhor no final do ano. Horas livres, né? Na verdade, você precisa de foco e produtividade nas poucas horas que você tiver disponível. Meu internato tinha períodos que eram muito puxados, eu tinha no máximo 3 horas para estudar. Consegui ter uma boa hora líquida de estudo, então uma hora de foco, produtividade, sem distrações, que você realmente rende no momento que você está estudando. É muitas vezes muito melhor do que ter muitas horas livres. Às vezes não saber o que fazer com isso, ou se distrair facilmente. Às vezes a gente fica até postergando as coisas que vai fazer, né? Pelo menos nos dias que eu tenho totalmente livre, eu entrego muito menos do que nos dias corridos, porque eu acho que eu tenho todo o tempo livre do mundo, então eu faço muito mais devagar, fico enrolando para fazer. Acontece isso com você também, a gente vai perceber que o foco aqui realmente é o que muda o jogo. Estudar para a residência, gente, me ajudou muito a ser uma interna melhor. Uma coisa tá muito vinculada à outra, então a gente consegue reter mais conteúdos, conceitos matadores, aprender mais as doenças, os detalhes das doenças que a gente atende durante o internato e também depois da nossa formação. Então, na verdade, eu gosto de falar que o estudo para a prova complementa a sua formação e meio que potencializa o outro. A gente vai te dar dicas de como isso pode acontecer, né? O que você pode fazer para ter uma melhor versão sua, tanto no internato, na parte prática, mas também como futuro residente para conseguir alcançar a tão sonhada vaga. E por último, um dos tópicos aqui é priorizar o conteúdo. Você não precisa aprender tudo de tudo, mas o quanto mais você saber dos conteúdos mais prevalentes e importantes, melhor para o seu desempenho. Motivação, gente, é o que faz render você nos dias ruins e cansativos. Eu gosto sempre de separar essa palavra, né? Que motivação é o motivo da sua ação. Por que você corre atrás disso, desse sonho que você está correndo? Quer ser um ótimo médico? Você quer ser um futuro residente? Em qual instituição? A gente sempre tem o motivo dos nossos sonhos ali. E isso faz com que você tenha uma constante de estudo mesmo nos dias que são puxados e que são difíceis realmente. Isso vai acontecer em qualquer cenário, no internato ou fora dele. E aqui, realmente, por último, a individualidade do seu estudo. Entender o período que você está vivendo, o que você está conseguindo entregar, batendo das metas ou não. O momento ali, né, é de focar mais no que você está vendo do internato ou agora é para focar mais o que é prevalente na prova de residência. Sabendo todos esses pilares de organização, foco e produtividade, complementar, né, o estudo do internato com a prova de residência, saber priorizar o conteúdo, o que estudar, quando, onde estudar, motivação constante e ter uma análise individual é o combo cheio para você se desempenhar muito bem como interno, formar bem, né, ser um bom médico e também conseguir disputar ali a vaga da residência médica e virar um ótimo R1. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre dicas do que eu fiz para utilizar essas verdades, né, esses pilares na minha rotina de estudo e que realmente impactou
o meu resultado. Consegui aí disputar uma das grandes bancas, né, as grandes bancas de São Paulo que eu tanto queria e garantir a minha vaga de residência. Tenho muito orgulho da jornada que eu fiz e quero passar essas dicas para você também. Vem comigo para essa próxima aula. Até a próxima!